Desafios de uma geração. Não há um consenso em quantos anos tem uma geração, né? Se pensarmos em termos do Brasil, a idade média é de 75 anos. Então, nesse caso, uma geração seria 75 anos. Se pensar em termos do Japão, já se estende um pouco mais, porque a vida aqui é um pouco maior, né? O pessoal vive 80, tem muitos centenários aqui, mas fica em torno aí de uns 75, 80, vamos botar assim, né? Uma geração, o tempo de uma geração. E cada geração traz consigo os seus próprios desafios para aqueles que vivem pela fé nas promessas de Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego enfrentaram o exílio, a inveja dos seus inimigos no palácio, mas pela fé eles fecharam boca de leões, eles enfrentaram o fogo e saíram vitoriosos. Esther, em sua geração, quase viu a sua raça ser dizimada por causa da busca da primazia de Ramã, mas não desfaleceu na fé. Antes buscou o Senhor e viu seus inimigos derrotados e o povo preservado. Jesus disse que, a respeito da geração em que ele vivia, ele disse que aquela geração era uma geração incrédula e perversa, em Lucas 9:41. Em outros lugares ele chama aquela geração de maligna. Então era uma geração difícil, mas Jesus venceu os desafios da sua geração. Faltaria tempo e espaço para citarmos os diversos exemplos na palavra. Porém, como eles, nós também enfrentamos desafios em nossa geração. Quais são eles? Como encontrá-los na palavra? Primeiro, precisamos saber o tempo em que nós estamos. Amém? A Bíblia diz, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 17, o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Essa era uma profecia que Joel trouxe muito antes e que estava se cumprindo aqui no dia de Pentecostes. Então nós vemos que os últimos dias, começa ali no Pentecostes, passa por nós e vai, até a volta do Senhor. Paulo disse a Timóteo o seguinte, 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1, ele diz assim, 2 Timóteo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, ou sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes ou imoderados, cruéis, sem amor para com os outros, para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então nós vemos, está aí diante de nós, filhos desobedientes a pai. Nunca houve tanta dificuldade de criar filhos como em nossos dias. Era diferente há 30 anos, 40 anos atrás. Hoje o desafio é bem maior. É como Paulo está dizendo, nos últimos dias viriam tempos trabalhosos. Os homens são infiéis no contrato, quebram a sua palavra com facilidade. E está diante de nós isso aí. Então não precisa de nenhuma revelação sobrenatural para compreender que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos a geração dos últimos dias, que está vivendo os últimos dias. Os últimos dias estão passando por nós. E Jesus, ele disse assim, achará fé o Filho do Homem quando voltar à terra?
Lucas capítulo 18, né, verso 8, a parte B do versículo. Então ele fala, achará fé o Filho do Homem quando voltar à terra. Então você vê que nós estamos vendo uma decadência de fé, né? Muitos estão enfraquecendo na fé. Ele também disse que por causa da maldade do ser humano, o amor de muitos esfriaria. Mateus 24, 12. Então nós temos visto um aumento de maldade terrível, né? Estupros, assaltos, sequestros, enfim, é uma lista imensa de maldade que nós temos percebido nessa geração. E tudo isso são os desafios que nós estamos enfrentando. Nós somos a geração que tem o desafio de amar em meio a uma geração cheia de maldades. Nós somos a geração que tem o desafio de enfrentar o aumento dos falsos profetas e temos a responsabilidade de provar os seus espíritos, como nos é dito em 1 João 4:1. Mas a boa notícia é que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Romanos 5:20, a parte B do versículo. E graça, ela não é só favor imerecido. Todo mundo, quando se refere a graça, logo fala, não, graça é favor imerecido. Essa é uma parte, né, da compreensão da graça. Mas Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 10, ele nos fala da multiforme graça de Deus. A palavra multiforme quer dizer algo que tem muitas formas, ou diferentes maneiras de agir, né? E como, por exemplo, além do favor merecido, a graça é capacitação. Ela capacita-nos. Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 10, ele diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. Depois ele fala assim, eu trabalhei muito mais do que vós. Não eu, mas a graça que está em mim. Então fica subentendido aí, né, que graça, ela é um poder capacitador. E nós precisamos compreender isso, porque há vários aspectos. Há um outro aspecto que eu quero chamar a atenção de vocês, é que a graça, e pode dele passar desapercebido, né, é que ela pode ser multiplicada. Ao escrever sua primeira epístola, Pedro, em sua saudação, no capítulo 1, verso 2, no finalzinho ele fala assim, graça e paz vos seja multiplicada. Na sua segunda epístola, também capítulo 1, também versículo 2, ele amplia o entendimento dessa verdade. Ele diz, graça e paz vos seja multiplicada através do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, a graça e a paz é algo que pode ser multiplicado. Isso é interessante quando Deus me chamou a atenção para isso, porque quando alguém nasce de novo, ela já recebe ali uma porção, um nível de graça e um nível de paz. E parece para aquela pessoa que todos os seus problemas, eles são pequenininhos, porque aquele nível de graça que recebeu é poderoso, né, e de paz, para capacitá-la a enfrentar todas as dificuldades. Então você vê que os novos convertidos, eles resistem a muitas coisas. Eles passam por várias dificuldades de situação, mas sempre firmes na sua fé. Quando o tempo vai passando, não é? Nós percebemos que eles vão mudando. E é possível que, se eles não crescerem no conhecimento do Senhor e não multiplicarem a graça que está sobre eles, eles vão começar a se sentir impotentes diante das suas circunstâncias, tanto as antigas quanto as que estão surgindo, as novas que vão surgindo. Nós estamos em um mundo onde estamos sujeitos a enfrentar vários tipos de circunstâncias e talvez algumas novas para nós. Então aquela pessoa começa a se sentir impotente, começa a se ver sem força e começa a indagar onde está o poder do Evangelho. Porque o Evangelho
ele nos faz pensar que ele é algo poderoso. Cadê aquele poder que fez com que os apóstolos enfrentassem a prisão, o apedrejamento e tantas coisas que Paulo listou? E a resposta está aqui, é porque deixaram de multiplicar sobre a sua vida a graça e a paz. Então é muito importante que o crente, ele lê a palavra, ele se alimente da palavra. Hoje nós vemos igrejas cheias, lotadas de pessoas que não têm intimidade com a palavra, que não conhecem a palavra, que não absorvem a palavra. E quando se vê diante de circunstâncias, não tem fundamento para se firmar. A sua fé não encontra um fundamento, porque o fundamento da fé é a palavra de Deus. Quando eu vou crescendo no conhecimento de Deus e no conhecimento de Jesus Cristo, graça vai sendo multiplicada. Paz vai sendo multiplicada. Então, ainda que as lutas aumentem, ainda que as dificuldades dobrem, eu vou estar sempre firme. A minha fé será sempre vibrante. Aleluia! A minha paz será sempre inabalável. Por quê? Porque a paz está sendo multiplicada. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o seu nome. E eu vou avançando em triunfo. Por quê? Porque a graça está sendo multiplicada através do conhecimento do Senhor. Quanto mais eu conheço, mais eu creio de conformidade com a palavra. Eu me lembro que há muitos anos atrás, não vou entrar muito em detalhe porque isso não é o foco, mas eu estava me sentindo massacrado pelas minhas circunstâncias, oprimido pelas minhas circunstâncias, mas como eu me encho da palavra e estou diante do Senhor, então o Espírito Santo pôde ministrar meu coração e me tirar daquela circunstância interna, com as seguintes palavras. Ele disse para mim: quem te destrói não são as tuas circunstâncias, são os teus pensamentos. Então, quando eu não penso de acordo com a palavra, quando eu penso de acordo com a carne, porque quando eu penso contrário à palavra, estou andando na carne. Quando eu penso de acordo com a palavra, eu estou andando no Espírito. Amém. Aleluia! E dessa forma, andando no Espírito, graça vai ser multiplicada. Meus pensamentos vão se alinhando. E a circunstância não encontra poder para me destruir. Então o Senhor falou: quem te destrói não são as tuas circunstâncias. Gente, se você olhar a palavra de Deus, houve uma circunstância no livro de Atos em que Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, e os discípulos vão lá e levanta ele, conforta ele, e eles ficam cheios do Espírito Santo e de alegria. Na verdade, não parecia não haver situação nenhuma que pudesse destruir. Paulo, por causa do Evangelho, muitas vezes foi preso e às vezes chegou a ficar até 2 anos na cadeia. Isso poderia massacrar a maioria das pessoas, deixá-lo deprimido, com um sentimento de impotência, de deixado para trás. Mas aquele homem da prisão escrevia para a igreja em Filipos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Parecia não haver circunstância suficiente para destruir aquele homem. Por quê? Porque ele tinha aprendido a multiplicar a graça de Deus sobre a vida dele. Eu e você precisa perseguir isso, orar por isso. Paulo orava pela igreja, graça, e desejava e declarava: graça e paz seja multiplicada, né? Por meio do conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas crescer na graça por meio do conhecimento é só uma parte. Existem outras formas de crescermos também na graça. Pedro, ele diz o seguinte, eu vou citar Tiago. Pedro fala sobre esse versículo, mas eu vou citar Tiago, capítulo 4, 5 e 6, que ele fala o seguinte, que o Espírito que está em nós, ele nos dá maior graça, mais graça. Ele diz o seguinte: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, o andar de humildade, né? Humildade não tem nada a ver com falta de recursos, com pobreza, né? As pessoas gostam de pensar: fulano é humilde porque ele é pobre. Não, fulano tem falta de recursos, é uma coisa. Existe muito pobre que é orgulhoso, é soberbo, é arrogante, não tem nada.
de humildade na sua vida? A humildade é quando você reconhece que todo dom, todo talento que você tem veio de Deus. E você então dar glória a Deus. Né? Quando você, através desse talento, desse dom, é bem sucedido em alguma coisa. Então você reconhece, no seu coração você não se exalta, você não diz foi a minha força, foi o meu braço, mas você reconhece e você anda dessa forma, para com Deus e também para com os homens. Você se reveste de humildade diante dos homens, não agindo com arrogância para com o seu semelhante. Então, isso é um andar que agrada a Deus. E quando eu faço isso, quando você faz isso, Ele dá mais graça. Ele derrama mais graça. E mais graça. E essa graça se multiplica sobre a sua vida. Aleluia? Glória a Deus. Então, nós poderíamos falar bastante sobre isso. Esse é um assunto, né, importante para nossas vidas. E é necessário compreender isso para que nós venhamos a enfrentar os desafios da nossa geração. A falta de amor, o aumento dos falsos profetas, seus ensinamentos errôneos, a falta de fé de muita gente. Nós vivemos uma geração que não tem aquela fome, aquela sede do Espírito. Da minha época mesmo para cá, nós vemos, eu me lembro que havia uma fome, uma sede, as pessoas, os jovens iam para os acampamentos, fazia vigílias, tirava tempo para estar com Deus. As pessoas chegavam mais cedo na igreja para orar ali, para que Deus operasse no culto. Hoje nós vemos uma geração que quer tudo rápido, pronto, que não quer parar na presença do Pai, portanto vai deixando de receber mais graça, mais paz. Sua fé vai naufragando e não estão prontos para enfrentar os desafios que está aí nessa geração, estão aí. Mas eu quero dizer a você, que se você praticar isso que eu estou falando, então você vai ouvir o Senhor falar, né, a minha graça te basta. Você tem todo o recurso na graça de Deus. Aleluia. Amém. E pela sua graça, nós já somos mais do que vencedores em todos estes e outros desafios que virão nessa geração. Então, receba a sua palavra, essa palavra, fortaleça seu coração, se levante na força do Espírito Santo e esteja pronto para